Já estamos de volta nesta edição do TV Mar News e, como prometido, depois do intervalo, nós vamos conversar agora com a médica anestesista Lízia Alencar. Ela que é baiana, mas já se encontra aqui em Maceió desde o início do ano e vem fazendo um trabalho muito interessante, porque a Santa Casa de Misericórdia de Maceió também tem uma profissional agora que é especialista em dor, que é justamente a Lízia que vai conversar com a gente como tem mudado esse conceito, principalmente nas aplicações anestésicas para pacientes em um processo pré-operatório. Gostaria que você falasse, Lízia, muito obrigado, inclusive, pela presença. Parabéns. Vamos falar um pouquinho das tuas especialidades. Você é médica anestesista, mas especialista também em dor. Vamos falar um pouquinho dessas suas especialidades para o nosso telespectador. Bom dia. Bom dia a todos. Eu sou médica, graduada pela Faculdade Baiana de Medicina, lá na Bahia, e fiz minha graduação em anestesiologia pela Universidade Federal da Bahia. E em seguida eu ingressei na minha especialização em dor na Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Agora, o que é, na verdade, uma pessoa que tem essa especialidade em dor? Simplesmente é através de equipamentos, através de olhômetro? Quais são os itens que você utiliza para poder medir a capacidade de um paciente em termos de dor? Certo. A dor é considerada uma área de atuação hoje em dia, não é exatamente uma especialidade médica, mas é uma área de atuação que é comum a diversas especialidades médicas, como anestesiologia, neurocirurgia, ortopedia, fisiatria. E nós desenvolvemos um trabalho durante um ano de especialização, em que nós realizamos atendimento aos pacientes em pós-operatório imediato, acompanhamento através de visitas hospitalares para otimizar a analgesia daquele paciente, otimizar o controle, dar um maior conforto àquele paciente para que ele tenha um melhor controle álgico. E nós realizamos também um acompanhamento a nível ambulatorial, certo, através de consultas aos pacientes portadores de dores crônicas, diversas patologias de dores crônicas, como dores osteomusculares, quem sofre de as artroses, as lombalgias crônicas, pacientes portadores de fibromialgia. Então, é um universo vasto que está associado a outras especialidades também, mas é muito forte dentro da especialidade da anestesiologia. Agora, Lízia, podemos dizer que a dor crônica é uma doença? Sim, é considerada uma doença porque a dor, quando aguda, ela tem uma função biológica de proteção. Se a pessoa sofre algum trauma, se a pessoa coloca a mão no fogo, ela vai sentir aquela dor e vai tentar se proteger, tem o reflexo da retirada, né? Então, tem a dor aguda, ela exerce a função biológica de proteção. A nossa espécie sobreviveu ao longo dos anos graças ao nosso instinto e a nossa sensação de dolorosa também. Já a dor crônica, ela não tem função biológica, pelo contrário, é considerada sim uma doença, traz consequências graves a nível de piora da saúde do indivíduo, associada a distúrbios do sono, associada a piora ou surgimento de doenças psiquiátricas, como a própria depressão. Além disso, ela impacta negativamente também a nível econômico, porque o paciente com dor crônica, ele não tem o mesmo rendimento no trabalho, a quantidade de absenteísmo no trabalho é muito superior e os gastos em relação à saúde pública com esse perfil de paciente são muito maiores. Um paciente, já bem descrito em literatura, que um paciente portador de dor crônica, ele chega aí 5 vezes mais ao serviço de saúde do que um paciente que não tenha essa patologia. Então, é hoje sim considerada uma doença e tem tratamento. Certo. Vocês da Santa Casa hoje, vocês realizam esse tipo de trabalho. Uhum. Como é que é feito esse monitoramento, por exemplo, no paciente? Como é que é feita a triagem, Lízia, para saber se esse paciente tem um problema crônico, se essa dor é uma dor provocada por doença mesmo de verdade ou apenas um alerta do corpo? Um paciente, lá na Santa Casa nós vamos iniciar o serviço de acompanhamento com esses pacientes de pós-operatório imediato. Então, o paciente sofreu um trauma cirúrgico, a depender do perfil do paciente, sim, a depender do perfil da cirurgia. Tem cirurgias que têm um potencial de provocador muito maiores do que outras. Uma herniorrafia inguinal não provoca tanta dor como uma cirurgia grande, oncológica, para retirada de um tumor abdominal que gerou metástases, certo, em diversas localizações. Então,
esse perfil de paciente que sofre um trauma cirúrgico mais importante, ele provavelmente vai ter uma dor muito mais intensa no pós-operatório. E o anestesiologista participa ativamente nisso, desde a consulta pré-anestésica, que ele vai discutir com o paciente qual vai ser o tipo de anestesia que ele vai utilizar, assim como no intraoperatório, através dos cuidados, das medicações que ele utiliza, das intervenções anestésicas que ele realiza, se faz um bloqueio de neuroeixo, uma raquianestesia, uma peridural, um bloqueio de nervo periférico para evitar que o paciente venha desenvolver dor no pós-operatório, uma dor importante, assim como o anestesista com treinamento em dor que vai fazer o acompanhamento do pós-operatório naquele paciente. Certo. Tudo isso para otimizar a analgesia daquele paciente, evitar que ele venha a sentir uma dor extremamente forte devido ao trauma cirúrgico. Já os pacientes portadores de dores crônicas são patologias que podem vir a ocorrer de um mau tratamento, de uma dor aguda pós-operatória, mas às vezes estão relacionados a outras patologias, como o próprio doença osteoarticular, como a artrite reumatoide, a gonartrose do joelho, doenças da coluna lombar, a própria fibromialgia, como eu já tinha dito. Então, assim, são outro perfil de patologias que cursam com dor crônica. O que seria uma dor crônica? Uma dor que tem uma duração acima de 3 a 4 meses. Sim. Então, se o paciente tem dor por 1, 2 semanas e a dor desaparece, isso não é considerado dor crônica. Agora, uma dor persistente, que traz prejuízos ao indivíduo, com duração acima de 3 ou 4 meses, aquilo é considerado dor crônica e tem também tratamento, a depender, direcionado para o tipo de patologia que o paciente apresenta. Agora, Alice, a pergunta também, na anestesia, os procedimentos eles mudaram bastante com os avanços da própria ciência. Gostaria que você falasse dessa segurança que se tem hoje maior em termos de preservação da saúde do paciente nos procedimentos de anestesia antes de cada operação, no pré-operatório, por exemplo. Hoje em dia, a anestesia é muito mais segura. A ocorrência de eventos adversos, de intercorrências no ato anestésico em si é muito rara, porque a gama de medicações que a gente tem, um perfil de medicamento muito mais seguro, altera cada vez menos a homeostase do paciente. E nós temos a tecnologia a nosso favor, nós temos monitores de pressão arterial, de saturação de oxigênio, de frequência cardíaca. Nós conseguimos, através do carrinho de anestesia, que é o ventilador, através da ventilação mecânica, controlar toda a ventilação, a respiração daquele paciente, para que ele mantenha toda a sua homeostase do seu organismo. Antigamente, ocorriam mais intercorrências com anestesia e, por isso, o medo da população tão grande em relação à anestesia, porque não havia esse perfil de segurança. Era uma coisa muito arcaica. Os anestesistas da época, há uns 20, 30 anos atrás, eles tinham que mensurar a frequência cardíaca do paciente através da palpação do pulso. Pressionava-se o leito ungueal para tentar estimar se o paciente estava com a saturação de oxigênio adequada ou não, se a perfusão sanguínea estava adequada ou não. Hoje em dia nós temos aparelhos que fazem todo esse trabalho para a gente e a gente consegue ter o paciente... ter um cuidado com o paciente de uma forma muito mais precisa e segura. Então, hoje em dia, a intercorrência com anestesia é algo muito raro. Não posso dizer que não acontece, porque há, sim, relato de caso em literatura, apesar de todo o nosso cuidado, mas isso é muito raro. E a chance maior disso ocorrer seria um perfil de paciente mais complexo, um paciente que tenha hipertensão, diabetes, problemas cardiovasculares. Se for um paciente sadio, que não tenha todas essas intercorrências, a chance de ocorrer algum problema na anestesia é mínima. Agora, o uso da bomba, por exemplo, para tratamento, isso acaba sendo também hoje um procedimento essencial? Também aconselhado para os idosos? Como é que tem sido tratado essa situação? É aconselhado para todas as classes? Essa bomba de PCA, que a gente chama de analgesia controlada pelo paciente, é uma ferramenta que não é nova, surgiu ao longo dos anos 70 e se espalhou pelo mundo a partir dos anos 80.
Aqui no estado, nós não temos nenhum hospital ainda que disponha dessa bomba. Provavelmente a Santa Casa vai ser o primeiro hospital a disponibilizar dessa bomba. E o que consiste nessa bomba? É uma ferramenta que vai fazer a infusão de medicação de forma programada para o paciente. Tem diversos tipos de programação, mas a mais importante dela é que o paciente pode apertar um botão e ele mesmo disparar a medicação. Não tem espera, se ele sentir a dor, ele aperta o botão e a bomba vai administrar aquela medicação por via venosa ou por via epidural, através de um catetezinho que é colocado nas costas do paciente. Esse cateter é feito durante a anestesia, o paciente dormindo. A anestesia é feita por aquele cateter epidural e depois ele mantém a analgesia através daquele cateter, que é como se fosse uma pequena tubulaçãozinha de plástico que vai administrar a medicação ali no espaço epidural. E com isso otimizar a dor do paciente. Então, quais são os benefícios dessa bomba? O paciente não precisa esperar que a enfermagem prepare a medicação para em seguida vir administrar. O paciente tem um alívio imediato da dor. E com isso, como o paciente ele já tem um alívio da dor de forma imediata, ele passa a usar menos medicação. A gente consegue poupar mais medicação nesses pacientes, porque é muito mais fácil a gente tratar a dor quando ele está no início, quando ele começou a sentir, do que quando a dor já está na sua fase máxima, com a dor de forma insuportável. A gente vai precisar de muito mais medicação para conseguir otimizar a dor daquele paciente. Então, a bomba também tem um perfil de segurança, porque ela tem uma trava, o paciente, se por descuido ele apertar diversas vezes o botão, não vai ser disparado diversas vezes a medicação. A bomba, a gente tem como travar isso através de um intervalo de liberação da medicação. E a bomba tem um bloqueio através de um código que só o anestesista e a enfermeira da dor tem acesso. Então, para que nenhuma outra pessoa desavisada consiga modificar os padrões daquela bomba. Então, isso tudo fornece segurança também ao paciente. Certo. Em relação aos pacientes idosos, você estava perguntando, os idosos também podem se beneficiar dessas medicações. As doses são individualizadas para o perfil de cirurgia, para o perfil do paciente e nós estamos elaborando um serviço, que é um serviço de dor aguda, em que também há um anestesiologista de sobreaviso responsável por aqueles pacientes, para responder por qualquer possibilidade de intercorrência. Não posso dizer que não haja intercorrência com o uso dessa bomba. Se o paciente receber uma dose alta de medicação, muitas vezes for opioide no caso, através dessa bomba ele pode vir a ficar sonolento, desenvolver uma queda da saturação de oxigênio por depressão da sua respiração, mas há todo um processo, um protocolo para que isso não venha a ocorrer. Usualmente a bomba é muito eficaz, os pacientes gostam muito, porque eles têm um alívio imediato da dor de forma muito mais segura do que esperar que a enfermagem faça a administração das medicações, de horário. Não necessariamente aquele horário coincide com o horário que o paciente está realmente sentindo a dor. Então, isso dá muito mais conforto para o paciente de ter um dispositivo que ele pode simplesmente apertar um botão e ter o alívio imediato da dor naquele momento. Cesariana, o caso das cesarianas, por exemplo, acaba carregando muitas vezes para a paciente um certo sofrimento, né? Dores. E aí eu até estendo a pergunta que o telespectador fez para a gente via o WhatsApp de lá da levada. Lise, explica para a gente como é que vai ser agora os procedimentos, se tem sido também assim menos doloroso para um paciente num procedimento pós-operatório, nessas questões de dor, com a implantação dessa tecnologia, com um especialista exatamente em dor, como é o seu caso. Como é que tem sido nessas duas questões? Primeiramente nas questões cesarianas e também logo depois o pós-operatório. Essa analgesia para o pós-operatório de cesarianas vem sendo cada vez mais otimizada. Hoje em dia é muito comum a realização de raquianestesias com a utilização de medicações opioides para que essa paciente tenha menos dor nesse pós-operatório, nas primeiras 24, 48 horas. Tem também a possibilidade da utilização da bomba de PCA para as pacientes em pós-operatório de cesariana, mas não somente para pacientes em pós-operatório de cesariana, para pacientes na analgesia de parto. Pacientes que estão em trabalho de parto normal, elas têm a possibilidade de se beneficiar também dessa bomba de PCA. Essa bomba é administrada, feita inicialmente uma anestesia peridural,
uma dose ínfima de medicações, uma concentração mais baixa de medicações para não interferir no trabalho de parto, e pode ser acoplada a mesma bomba nessa peridural. E qual a diferença em relação aos outros pacientes? É que essa bomba vai fazer um disparo de medicações programado. A cada 30 minutos, a bomba é programada para liberar uma medicação, um anestésico, com opioide, concentrações menores do que os outros pacientes, para que não interfira no trabalho de parto e a paciente tenha um conforto. Essa bomba já existe, tem algumas empresas que já disponibilizam bombas exclusivas para analgesia de parto. Infelizmente, aqui em Alagoas não tem nenhum hospital ainda que disponibilize essas bombas. Nós estamos negociando com a Santa Casa para ver se é algo que eles seja viável para que eles possam adquirir. E isso traz um conforto imensurável para a paciente, porque a literatura já chegou a um consenso de que esse tipo de analgesia é o padrão ouro, é a melhor analgesia possível que nós podemos ofertar para uma paciente em trabalho de parto normal. Já para as pacientes em pós-operatório de cesariana, elas também podem ser beneficiadas com a mesma possibilidade tecnológica da bomba de PCA, e com a diferença que, em vez de a bomba programar os bolos, ela mesma aperta o botão e dispara a medicação. Tem essa possibilidade também. Então, a tecnologia hoje avançou muito. As bombas que surgiram na década de 70 são totalmente diferentes das que nós temos hoje. Um perfil de segurança maior nessas bombas e atuação mais ampla. Nós podemos utilizar para praticamente todos os procedimentos cirúrgicos que cursem com dores de moderada a severa intensidade. Lise, muito obrigado pela sua participação. Volte outras vezes. Tá certo? Parabéns, inclusive, à Santa Casa por estar abraçando, né, uma área que, para mim, é uma área muito importante para o desenvolvimento humano, para uma sequência também dentro das questões que acabam levando segurança para pacientes e sem tanto sofrimento, que acaba diminuindo, né, minimizando o sofrimento para quem passa por um procedimento cirúrgico, para quem passa por esse tipo de intervenção. Então, fico muito feliz que a Santa Casa esteja realmente nesse caminho, que é um caminho que, para nós, é um caminho de excelência. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada a todos. Agradeço a TV MAP pelo convite. Tá certo. Conversamos, então, com a médica Lise Alencar, ela que é médica anestesista e especialista em dor, trazendo vários aspectos, os avanços tecnológicos na medicina estão sendo implantados aqui em Maceió, em Alagoas, pela Santa Casa. Muito legal, né? Para o pessoal que tem aí alguma dor, já sabe muito bem que o diagnóstico pode ser feito com antecedência por uma equipe, por um produto que acaba sendo muito bom também, um grupo muito especializado para determinar todas essas características que são fundamentais para diminuir e minimizar a dor e o sofrimento. Nós vamos a um rápido intervalo. Na volta, vamos trazer mais assuntos nesta edição do TV Mar News. Voltamos já.